Uma outra questão ainda relativa ao indeferimento da petição inicial se dá na hipótese do inciso 3 do artigo 330, né? Também seria o caso de indeferimento da petição inicial pelo juiz quando o autor carecer de interesse processual, né? O interesse processual, que na antiga doutrina era chamada de interesse de agir, nada mais é do que o interesse do autor no processo. É o interesse do autor em movimentar a máquina judicial, interesse do autor na prestação jurisdicional, tá? Então, trata-se também de mais uma condição da ação, né, que vocês também estudaram em Teoria Geral do Processo, e o interesse do autor na prestação jurisdicional, ele significa que aquela tutela jurisdicional, aquela prestação jurisdicional, ela deve ser adequada e necessária pelo autor. Necessária no sentido de que não lhe resta outro caminho a não ser o poder judiciário para ter o seu direito resguardado, ou seja, a impossibilidade de satisfação do autor quanto à sua pretensão por outro modo que não seja o modo judicial. Então não lhe resta outra alternativa a não ser buscar o judiciário para ter o seu direito reconhecido, resguardado, garantido, ok? Da mesma forma que necessária, que é o único modo que o autor tem para resguardar o seu direito, a prestação jurisdicional ela tem que ser adequada para o autor, ou seja, o provimento, a decisão, ela está apta a atender o pleito, o anseio do autor. Tá? Então, ela é adequada no sentido de que a decisão ela está apta a atender o que o autor foi buscar, né? O pleito, o anseio dele. Né? Então, nesse sentido, é que falamos ainda há pouco da utilidade em termos de legitimidade ativa. Tá? O provimento jurisdicional ele atende aos anseios do autor, né? Do titular do direito e não de um terceiro. Tá? Então, da mesma forma, essa prestação jurisdicional, para que haja interesse processual, o autor tem que demonstrar esse interesse no processo, da maneira que só lhe resta o processo para ter o direito garantido, então a tutela jurisdicional ela é necessária, né? E da mesma forma é a medida adequada para resguardar o seu direito, né? O provimento ele está apto para garantir, para resguardar o direito que o autor foi pleitear em juízo, ok? Então isso é ter interesse de agir, interesse na movimentação da máquina para a garantia de um direito. Movimentação da máquina que se mostra necessária, porque não há um outro caminho para que o direito seja resguardado ou garantido, ok? Ainda com relação ao indeferimento da petição inicial, mencionar o inciso 4 do 330, né? Diz que também seria o caso de indeferimento da petição inicial quando ela não atender às prescrições do artigo 106 e 321 do Código de Processo Civil, tá? Então, se o autor não corrigir esses vícios, tá? Porque são vícios sanáveis, o 106 é a indicação do endereço do advogado na petição inicial, o 321 fala daqueles requisitos do 320 e do 319, 320 fala da juntada de documentos indispensáveis, 319 traz todo aquele rol de requisitos, endereçamento, qualificação das partes, causa de pedir, pedido, valor da causa, né? Todos aqueles que nós vimos do 319. Se faltar algum deles, ou se faltar também a juntada de documentos indispensáveis, ou a indicação do endereço do advogado, ou como o 321 menciona aqui, né? Quando a petição inicial apresenta irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento do mérito, né? Então, na forma do 330, inciso 4, essa petição inicial, ela poderá ser indeferida pelo juiz, tá? Então, levaria aí uma extinção sem julgamento do mérito. Caso o juiz, verificando esses defeitos, concedendo um prazo de 15 dias para saneamento da inicial, o autor permanece inerte e não corrige esses defeitos na petição, o juiz poderia então indeferi-la, né? Proferir uma sentença sem julgamento do mérito, com fulcro no 4851 do CPC, ok?
Fora estas hipóteses do artigo 330, outras hipóteses também poderiam levar aí ao indeferimento da petição inicial, tá? Porém, ela não deve ocorrer de maneira sumária. Na verdade, não deve ocorrer o indeferimento da petição inicial propriamente dita. Tá? O que o juiz deve fazer, se não for estas hipóteses citadas aqui no 330, é ordenar a citação, né? Ordenar a citação e depois, identificando na fase ordinatória, na fase de saneamento, algum obstáculo para que ele enfrente o mérito, ele então extinguiria o processo sem análise do mérito por conta desse vício, né? Exemplo, a coisa julgada, né? A existência de coisa julgada, ela poderia levar a uma extinção prematura do processo, né? A exceção, pessoal, é esse indeferimento da petição inicial sem antes fazer a citação do réu. Estas hipóteses do 330, né, em que nós falamos que o juiz ele deve intimar o autor para sanear o vício, né? Mas ainda não falamos de citação do réu. Em outros casos, e a gente traz aqui isso retratado na doutrina do Humberto Teodoro Júnior, em outros casos, o juiz ele não deve indeferir de maneira sumária. Em outros casos, fora estas hipóteses do 330, né? Ele não deve indeferir a inicial de maneira sumária. Ele deve, na verdade, ordenar a citação do réu e depois de estabelecido o contraditório, de estabelecida a relação jurídica processual, já entre autor, juiz, autor e réu, é que aí sim ele analisa se é o caso de extinção por força da coisa julgada, né? Dentro desse exemplo que nós demos aqui ainda há pouco, né? Menciona Humberto Teodoro Júnior sobre essa questão que não é recomendável uma interpretação ampliativa ou extensiva das hipóteses legais de indeferimento sumário da inicial. Então, além dessas hipóteses do 330, que possibilita esse indeferimento sumário antes da citação do réu, não se deve ampliar ou estender para mais hipóteses, né? O correto nesses casos de outras hipóteses de extinção sem análise do mérito, né, será o juiz estabelecer primeiro o contraditório, ou seja, realizar a citação do réu. Os motivos evidentes de indeferimento da peça de abertura do processo passam a ser após o aperfeiçoamento da relação processual, ou seja, após o ingresso do réu por meio da citação na relação jurídica processual que estudamos, né? Já não seria mais uma causa de indeferimento da peça, mas sim causas de extinção do processo sem apreciação do mérito, na forma lá do artigo 485 do CPC. Falamos disso para vocês quando finalizávamos ali os possíveis despachos, né, que o juiz poderia dar ao receber a petição inicial na primeira citação, tá? Quando mencionamos que indeferir a petição inicial, ela sempre será antes da citação, tá? Aí falamos de indeferimento, tá? Quando o juiz ordena a citação, já não é mais indeferimento, né? Ele recebeu a petição inicial, pelo menos nesse primeiro momento, como adequada, né? Depois é lá na fase ordinatória de saneamento que ele passa no pente fino realmente, para ver se ali é que não pode passar, né? A petição inicial defeituosa levaria naquele momento à extinção, sem julgamento do mérito, né? Mas nessa primeira fase, se o juiz ordena a citação, é porque ele recebeu a petição inicial, ele não a indeferiu. E se na fase de saneamento ordinatória ele entende pela ocorrência de algum vício, como por exemplo a existência de coisa julgada, ele não mais irá indeferir a inicial. A inicial já foi recebida, já teve citação do réu. O que ele vai fazer é proferir uma sentença sem julgamento do mérito, com fundamento no 485. A coisa julgada está no 485.5 do CPC, né? O 4855 é o que menciona o juiz reconhecer a existência de coisa julgada. Então, se lá na fase ordinatória ele reconhece, depois de estabelecido o contraditório, depois de citado o réu, ele reconhece que aquele pedido já foi julgado numa ação idêntica anterior, transitada em julgado, ele vai então extinguir o processo com relação
a esse pedido, né, que pode ser toda a petição inicial ou apenas um dos pedidos cumulados, mas ele vai poder então extinguir o processo sem análise do mérito e não falaremos então de indeferimento da petição inicial, ok? Tranquilos? Voltamos a seguir, pessoal.